chegar até aqui. Olá! Bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, teremos uma série especial no mês de março, com mulheres que fazem a diferença, seja com a comunidade brasileira ou local na cidade onde moram ou até na sua cidade de origem. São tantas mulheres que, no mês de março, teremos um episódio por semana, para conseguirmos dar voz e espaço para mais mulheres. E confesso que escolher apenas 4 mulheres para serem entrevistadas não foi uma tarefa fácil, e com certeza ainda quero trazer outras mulheres ao longo desse ano. Atenção! Após a gravação e edição desse episódio, venho aqui gravar esse aviso de gatilho. A Priscila, ao longo dele, compartilha relatos de casos que ela atendeu no seu trabalho como assistente social. Esses casos são com crianças, vítimas de abuso e também negligência parental. Se escutar esse tipo de conversa e relatos mexe com você, é melhor não ouvir. Vamos ao episódio. A convidada desse episódio é natural do Rio de Janeiro, capital, apaixonada por meditação, mergulhos e mar, assistente social por profissão e discípula do Che Guevara nas horas vagas, Priscila Menezes. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Priscila na fila da Revolução? Obrigada, Bárbara, por ter me convidado. Ai, é difícil dizer, né? Somos, assim, somos tantas pessoas em uma só, né? Mas eu acho que, eu sou quem eu consigo ser, assim, eu faço o que eu posso, eu acho, assim, é isso. Eu trabalho hoje em dia como assistente social aqui na Austrália. Estou morando agora no Northern Territory, mas não foi uma trajetória fácil, assim. Foram anos de busca para encontrar essa carreira, eu acho, que representa muito para mim, mas ainda com muitos desafios, e eu acho que é isso. Assim, eu sou uma pessoa que comemora as pequenas vitórias todos os dias. Que bom! Então a gente já pode ir começando então com a primeira pergunta. O que foi que te levou a sair do Brasil? Eu desde pequena eu sempre tive essa vontade de morar fora do país, né? Não sei por quê, mas eu sempre tive vontade de morar fora como experiência. Eu tinha morado em Nova York em 2010, mas foi uma experiência bem diferente, assim, meu irmão morava lá e eu via a realidade do Brasil, assim, eu da minha realidade de uma pessoa muito privilegiada que sempre estudei em escola particular e tive acesso ao melhor dos estudos, assim, de certa forma, trabalhando. Na época eu era jornalista, trabalhava com TV, produção de televisão, trabalhando para, no Brasil, melhor, né, entre aspas, melhor empresa que eu poderia trabalhar no momento, atingindo o que eu queria ter atingido naquela fase da minha vida, e extremamente infeliz por vários motivos. Infeliz porque eu vi que não se alinhava com os meus valores. Eu vi que eu trabalhava às vezes 18 horas por dia para ganhar um salário que, assim, claro que dentro da realidade brasileira é um salário muito alto, mas pensando dentro de tudo que eu tinha, assim, do esforço que eu tinha colocado, né, da energia que eu tinha colocado naquilo e do que estava me custando, aquilo não valia a pena, sabe? E eu via que em outros países, pessoas que tinham morado fora e tinham morado, sei lá, na Europa ou em outros países, as pessoas conseguem fazer o que for, ganhar um dinheiro honesto e digno e viver uma vida digna com o que quer que seja, sabe? Sem ter que viver para trabalhar, sabe? Sem ter que trabalhar. Não, como é que é? Sem ter que viver para trabalhar, sabe? Você trabalha para viver. E era isso que eu queria. Eu queria uma vida melhor para mim. Assim, eu pensei, pô, se eu realmente só tenho uma vida, que eu nem sei se realmente é, mas eu vou dar tudo de mim para tentar ir para o melhor lugar possível. Porque, gente, se nesse melhor lugar possível, não for bom ainda, aí realmente, gente, aí vamos jogar toalha, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, não é possível que essa batalha não termine. E, assim, pensando no futuro, assim, de querer criar uma família, né, e querer dar
uma chance melhor para os meus filhos mesmo, assim, para uma família que eu tivesse, né, viesse a ter, que eu tenha um dia. Então esse foi o motivo. Então, e como que foi esse processo de escolha para você de um país e uma cidade nova para morar? Então, assim, como eu já tinha morado em Nova York em 2010, eu sabia que eu não queria ir para um lugar. Primeiro, eu não queria Estados Unidos. É, nunca mais. Realmente não se alinhava com os meus valores. E eu sabia que eu não queria também um lugar que fosse muita correria, sabe? Eu queria uma cidade grande, mas não tão grande. E eu fui atrás, assim, eu falei assim, gente, eu quero um país que me queira, sabe assim? Eu quero um lugar que seja mais fácil, gente, não é possível. Então eu fui procurar países que tinham uma infraestrutura assim, que estivessem recebendo imigrantes mais facilmente, né? Na época, em 2012, acho que foi 2012, eu fiz produção do Vai Pra Onde? Austrália. Então eu fiz a produção e eu obviamente, porque eu era trouxa, né, do negócio, eu não vim para a Austrália. Eu produzi tudo do Rio de Janeiro, trabalhando de 5 da tarde às 5 da manhã, falando com a Austrália, mas eu fiquei apaixonada pelos australianos naquela época, assim, porque eu falava com as pessoas no telefone e as pessoas eram muito simpáticas, e isso dentro da realidade, eu falei assim, gente, ainda mais de quem trabalha com produção de televisão, você não está acostumado com pessoas legais. Olha que coisa horrorosa. Mas a gente não está acostumado com pessoas simpáticas e que falam, claro, venha, vamos te dar um passeio de balão de graça. E eu falo assim, gente, acho que coisa maravilhosa. E eu pensei, pô, a Austrália tem o mesmo clima, mais ou menos, né, do que o Brasil. Claro que é um país gigantesco, que dependendo de onde você estiver, vai ter uma diferença climática. Mas, assim, é mais ou menos a mesma vibe do Brasil, né? Só que, para mim, a Austrália é um Brasil que deu certo. Eu E tenho o mesmo sentimento. é, e eu tinha aquela visão, assim, de que a Austrália iam ter homens maravilhosos e, né, tava também nessa esperança. Falei, então vamos lá. Alguém tinha me falado, eu pesquisei na época que tinha mais homem do que mulher. Eu falei, ótimo também, mais um ponto. Foram várias, assim, e na época eu tava entre Irlanda, Austrália e Canadá. Irlanda, eu falei, gente, eu nunca vou entender o que estão falando. Não vai ter a menor condição. É bem complicado, viu? Dependendo da área, é complicado ali. Canadá seria mais perto da minha família e tudo, mas é muito frio e eu realmente, assim, eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra esse frio todo. Carioca, né, gente? Gente, olha, menor condição. Explicações desnecessárias É. para isso. E aí foi isso. E aí eu decidi vir pra cá. E também eu pesquisei, eu de fato botei no Google qual é a melhor cidade do mundo pra se morar. Nesse pensamento de tipo, se a gente só tem só uma vida, qual a melhor cidade do mundo pra ir? E aí veio Melbourne, como a melhor cidade do mundo, e não sei quantas vezes consecutiva. E eu falei, ótimo, então eu vou pra Melbourne. Vamos ver se esse lugar é bom mesmo. E fui, né? Por enquanto, a sua experiência, então foi em 2012 que você veio para cá ou foi Doi- quando você começou a Não, pesquisa? 2012 foi quando eu produzi o Vai Pra Onde e que quando começou a minha vontade, né? Eu comecei a me Uhum. programar para ir para o Brasil em 2014, 2015, que foi quando eu trabalhava na Globo, eu saí da Globo e eu falei assim, gente, não tem nada que tá me prendendo aqui, mas é um processo, né? Assim, foi um processo de planejamento financeiro, como que isso ia acontecer. Cheguei a começar a pagar o curso, tive que atrasar, acho que umas 3 ou 4 vezes. Foi muito difícil, mas, nossa, chegou. E aí eu vim para a Austrália em maio de 2017. E as suas expectativas, então, de Melbourne sendo a melhor cidade do mundo aí nas pesquisas para se morar, as expectativas foram alcançadas? Olha, eu acho Melbourne uma cidade maravilhosa. Eu tenho amigos incríveis em Melbourne. Eu acho uma cidade assim, de fato, comparando assim com as outras cidades que eu conheci da Austrália, realmente assim, culturalmente tem muita cultura assim em Melbourne mesmo, assim, tem muitas opções de coisa para se fazer. Eu acho o transporte incrível de quem veio do Rio de Janeiro, né? Meus amigos que vieram da China, eles acham o transporte horroroso. Eu falo assim, mas gente, que é isso? Eu acho o transporte maravilhoso. O único problema de Melbourne é o clima, para mim, né? Para uma Para mim carioca, também. assim, eu saía de manhã, um frio, mas e com um vento, que era todo dia eu falava assim, por quê, gente? O que eu fiz
para merecer isso, pelo amor de Deus. Porque era um vento que parecia te cortar no meio. Eu lembro, assim, no primeiro mês que eu cheguei para fazer curso de inglês, né? Meu planejamento foi, eu vou fazer 6 meses de curso de inglês para ver se é esse lugar mesmo que eu quero ficar. Porque o meu plano sempre foi mudar e fazer minha vida nesse novo país. Então, se eu não gostasse naqueles 6 meses, eu ia me mudar para outro país ou para outro lugar que fosse. Mas no primeiro mês, eu fazia minha aula de inglês com luva na mão, dentro da sala de aula. Isso que era maio, hein? E isso que Maio, era maio. final do outono ainda, nem começou o Foi inverno. muito sofrimento. E assim, a questão, pra mim, a questão do frio vai além, assim, ela abala a minha mental health mesmo, sabe? Eu tenho zero vontades de sair de casa. Então eu, assim, no inverno em Melbourne, eu ficava em casa o tempo todo, eu só saía pra trabalhar. E olha, difícil sair pra trabalhar também. Até pra trabalhar era difícil. Então começou a ser uma coisa que eu falei assim, gente, não tá valendo a pena, porque eu tenho tanta coisa boa aqui, mas que eu não tô aproveitando por causa do clima. E aí eu saí de Melbourne e me mudei. E para onde você foi, então? Então, eu fui em Melbourne, depois do meu curso de inglês, eu fiz o meu mestrado em social work, né? Que foi quando a primeira vez que eu vim para o Northern Territory foi através do meu mestrado. Porque no mestrado você tem que fazer 2 placements, né? Que é como se fosse um estágio, mas na verdade você paga para fazer o estágio. E com o suporte da faculdade e tudo mais. É bem bacana. E eu fui para Alice Springs para fazer o meu estágio em Child Protection. Que, assim, para ser o meu primeiro estágio, foi uma loucura. Uma loucura. Eu mergulhei. Eu já fui de cabeça no mais bizarro que poderia, porque eu fui pro meio do deserto, em Alice Springs, Child Protection, e eles me colocaram, quando eu cheguei lá, a minha supervisora, ela era a diretora do departamento, e ela me falou, qual área você quer ir? Ela me falou, escolhe, qual área você quer ir? E tem uma área que é a área chamada Child Abuse Task Force, que eles lidam só com os casos de violência e abuso criminal, né? Então é sexual e físico contra a criança, e a gente trabalha junto com a Polícia Federal Australiana. Então você vai fazer as investigações junto com a polícia. E eu falei, eu quero ir para esse. Ela falou, tá ótimo, então você vai começar amanhã. E eu Oi? fui assim, e o time, porque ninguém quer fazer parte desse time, só tinha eu e o meu segundo supervisor, que era o cara que era acima de mim, que também estava começando nesse time naquele dia. Todo o resto do time estava de férias. Então, basicamente, tinha eu e ele contra o mundo. Vamos dar conta de todos esses casos que estão vindo. Eu lembro que no final da primeira semana de estágio, eu estava emocionalmente exaurida, porque eu já tinha entrevistado 3 crianças, pelo menos, que tinham sofrido abuso sexual. E é isso, é aprender no dia a dia, e eu nunca tinha, assim, eu sou jornalista, né? Alguma técnica de entrevista eu tenho, mas para entrevistar crianças que sofreram abuso sexual, a técnica é completamente diferente. E aí eu fui em outras, eu nem sei, olha, eu dentro de mim fui tentar me conectar com outros skills que eu tinha de lidar com criança, olha, eu nem sei. Eu sei que por algum motivo eu era boa com isso. E, enfim, você quando lida com crianças com abuso sexual, a maioria são meninas. E aqui, a maioria são aborígenes. E o cara que trabalhava comigo é um homem branco, sabe? Isso é exatamente o que você não quer num time desse. Ele até era uma pessoa muito boa, muito bacana, muito sensível para lidar com o assunto. Mas, infelizmente, você vê que a maioria das pessoas que vão trabalhar nessa área são homens brancos. E as meninas aborígenes não vão se abrir com homens brancos. Simplesmente. Assim. Por mais incrível que a pessoa Por seja, mais né, e mais incrível que a pessoa seja. aberta e tudo, ainda mais na questão, né, da comunidade aborígene na Austrália, tem essa relação, né, de poder, de discrepância de poder, né, e acesso, que o homem Sim. branco, ele pode tudo, sempre pôde tudo, e a comunidade aborígene foi, por muitos anos, foi menos do que até um animal, né? Então, como Sim. não deixar essa bagagem histórica? Eles eram considerados fauna e flora aqui na Austrália. Então, além de toda essa bagagem, além da geração roubada, além de tudo isso que, né, ainda existe uma questão cultural que é desrespeitoso um homem ir conversar com uma menina
ou com uma mulher que seja, sobre assuntos desse tipo, tem que ser uma mulher. Então, assim, aqui quando a gente trabalha, normalmente a gente sempre tem que ir em dupla. O ideal é sempre que vá um homem e uma mulher, porque com quem que seja que a gente tenha que conversar, se for um homem, vai ser o homem que vai conversar. Porque é desrespeitoso também que eu converse com um homem aborígene sobre as questões dele. Só que aí a gente bate na realidade do dia a dia e que às vezes simplesmente não dá, é o que tem para hoje, e aí, enfim. Mas tudo isso para dizer que eu fiz esse estágio, eu achei incrível, eu me senti assim, acho que foi a primeira vez na vida que eu realmente me senti realizada, assim, porque eu fiz serviço social exatamente porque eu queria ter uma carreira que eu sentisse que eu estivesse fazendo uma diferença no mundo, por pequena que fosse, sabe? Porque você vai ter vários casos e pô, realmente às vezes a gente acha que tem um efeito naquela família que não tem, aí volta de novo com o mesmo problema, mas assim, você vendo que você ajudou uma criança ou uma família que seja, isso já é tão gratificante, sabe? Por isso que eu falo assim que as pequenas vitórias precisam ser celebradas, senão você se exaure. Então, depois que eu fiz esse estágio, eu tive a certeza que quando eu me formasse, eu iria querer voltar para cá. E foi o que eu fiz. Eu me formei em maio do ano passado, maio de 2020, e no mesmo mês eu vim para cá. Assim, eu me formei, eu acabei as aulas no dia, acho que 18, dia 19 eu estava voando para cá. Então, eu comecei aqui, o meu contrato inicial foi como youth worker, até eu conseguir ter, enfim, a documentação da faculdade de que eu estava formada, e aí depois mudou para ser Child Protection Practitioner. Então eu comecei a realmente atuar em Child Protection, não só como um apoio, né, de certa forma. Bom, você explicou um pouquinho que você trabalha, né, em conjunto, ou pelo menos nesse estágio que você trabalha em conjunto com a Polícia Federal. Mas para quem não conhece, eu também não, o que exatamente faz uma social worker, que, né, de acordo com o Google Translate, é uma assistente social? O que faz exatamente essa posição e o que você faz e trabalhando com essa comunidade? Olha, assistente social aqui na Austrália, nossa, é uma profissão tão abrangente, por isso que é tão interessante você ter esse degree mesmo, assim, porque bem ou mal a gente trabalha para empoderar indivíduos e famílias enfim, para atingirem a sua melhor versão de si mesmo, basicamente. Para mim, na minha cabeça, quando eu vim, eu queria fazer psicologia, mas foi meio que a união da minha primeira profissão como produtora de TV e essa ideia de ajudar. Eu falei, eu não produzo TV mais, eu produzo pessoas, sabe assim? E aí vão ter vários setores que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com refugiados, você pode trabalhar com homeless, você pode trabalhar com drug and alcohol, são vários setores. E aí, basicamente, você vai ajudar aquele indivíduo a sair daquela situação de necessidade que ele está e entender como que ele chegou naquela situação sob uma perspectiva do socioambiental, né? Sob uma perspectiva de que a gente é um resultado de tudo que está em volta da gente. Não só, né, a psicologia está muito relacionado com o que acontece dentro da gente, né? O social work é a comunidade, a cultura, tudo que está em volta da gente, incluindo também o que somos nós, né? Então é muito mais abrangente. Mas também tem uma parte prática do dia a dia que é assim, gente. Eu lembro que eu assisti a primeira vez, no primeiro dia de aula, eu assisti uma palestra eu não vou saber o nome dele todo, não sei das quantas, ele é grego e ele abriu o Asylum Seeker Resource Center em Melbourne, que é um lugar para refugiados. Mas é um lugar incrível, porque é um lugar só que os refugiados vão e você tem todas as suas necessidades respondidas e de um só lugar. E é um exemplo do que é ser um assistente social. Porque você recebe uma família que vem, às vezes vem refugiada, que veio de barco, não tem visto, sabe assim? Uma mulher que está... Ele deu um exemplo, vem uma mãe com dois filhos, um bebê pequeno, a mulher não tem onde dormir, não tem comida, ela está pensando em se matar, a filha está doente, e aí você em 2 horas tem que resolver a vida dessa pessoa toda. Dá comida, médico, sabe assim?
mental health support, então são muitas questões. E esse lugar é um lugar que ele fundou, que resolve todas essas questões. Se você for só um social worker, você não vai conseguir resolver isso em 2 horas, basicamente dizendo isso. O meu trabalho, eu trabalho em child protection, né? Existe o que eles chamam um spectrum do social work, que existe o voluntário, que são muitas ONGs, né, que você vai e ajuda as pessoas, mas existe também você trabalhar para o governo, que é um trabalho que é o trabalho involuntário, né, que não é muito assistencial, e na verdade o que eu trabalho, que muitos daqui chamam de welfare, é exatamente o órgão que participou da geração roubada daqui da Austrália. Foi esse órgão que foi responsável, basicamente, por roubar as crianças das famílias. Então, é foda. Não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas é. Não tem melhor Não tem definição, né? melhor. Ainda mais porque o nome do órgão, welfare, traduz para bem-estar. Exatamente. E não teve. E aqui, a comunidade, quando a gente chega, eles ainda têm muito medo. As crianças, eles falam, eu não vou entrar no carro do welfare, porque eles acham que a gente vai roubar. Toda vez que eu chego numa casa, eu tenho que falar assim, olha, eu tô aqui, eu não vou roubar você. Eu tenho que falar assim, eu não vou roubar você. E foi um processo de mudança dessa agência, né, do governo, que eu realmente, assim, eu acho que se só pessoas ruins trabalharem para esses tipos de lugares, o lugar nunca vai mudar. Se você quer realmente fazer uma diferença, é para esse lugar que você tem que ir mesmo, e é no dia a dia que você tem que fazer a diferença com o seu trabalho. E eu realmente, assim, sou testemunha de como esse órgão, sim, está fazendo uma mudança muito grande olha, eu vou dizer, de 5 anos para cá, já mudou muito como que é o approach com as famílias, sabe? É uma coisa muito mais de pensando realmente de que para a criança estar a salvo, essa família tem que estar a salvo. Mas, infelizmente, a gente realmente lida com questões. Então, assim, só para explicar basicamente o que acontece. É como se a gente fosse aqui como é que é o nome do organismo, do órgão no Brasil? Eu esqueci agora. Mas a gente recebe uma denúncia, tipo um 0800, que é um 800, de abuso infantil, né? Aqui, a legislação muda em cada estado. Aqui no Northern Territory, qualquer pessoa acima de 18 anos que testemunhe ou que tenha uma ideia de que uma criança pode estar sendo abusada ou negligenciada, você tem que ligar para esse 1800. Senão você pode realmente receber uma fine, assim, é obrigatório. Então a gente recebe muitas denúncias. Dessas denúncias, elas chegam para a mão dos assistentes sociais para a gente ir investigar essas denúncias. Que pode ser mentira, mas pode ser verdade. E realmente ainda acontece muita coisa bizarra com essas crianças. E aí tem momentos que sim, essas crianças precisam ser removidas. Eu odeio falar isso, mas existem situações que é um nível de abuso e negligenciar uma criança que você não tem como. Se você não remover essa criança vai estar em perigo muito real, sabe? Mas hoje em dia, a agência, o que a gente faz mesmo quando existe uma situação dessa e a gente remove uma criança, a ideia é sempre, primeiro, existir uma legislação que você tem que colocar crianças, se for uma criança aborígene, você tem que achar, primeiro, um lugar, idealmente, que seja dentro da família, uma pessoa para cuidar dessa criança, né? Porque é o foster care, né, que a gente acha. Que isso não existe no Brasil, né? Aqui existe. Você remove, você paga, o governo paga uma pessoa para cuidar dessa criança. E pode ser um membro da família. Se não tiver alguém da família para cuidar, a ideia é que ache alguém que a gente chama de kinship carer. Então tem que ser alguém que seja da mesmo clã, né, ou da mesma comunidade, para essa criança não perder a conexão com o seu country, como eles chamam, né, com a sua comunidade, para eles vivenciarem toda a cultura aborígene, para não ter não se desconectar disso. Isso é lei. Infelizmente, às vezes é muito difícil, porque a realidade aqui é que às vezes as comunidades são comunidades que têm 200 pessoas, sabe assim? E aí, se não tem, e aí vai acabar indo para um cuidador branco, ou pior ainda, para uma casa, né? Para uma residential care unit, que aí eles moram com outras crianças. Então, para gente que é case worker, você tem que balancear tudo isso na hora que você está pensando o que você vai fazer com essa criança, sabe? Às vezes, mesmo sabendo que essa criança, a família não tá afim de trabalhar com você, porque não tá afim de mudar os padrões. É um tema tão complexo, né? Aqui no NT, a coisa do álcool ainda tá
é muito forte, né? A droga aqui é o álcool. Ganja, como eles chamam, que é a maconha. Mas ainda tem eles têm medidas para tentar conter isso que vem muito ainda desse período de colonização, né? Aqui o bottle shop só abre de 4 da tarde às 7 da noite. Fora isso, está fechado. E você tem que apresentar sua carteira de identidade toda vez que você entra. Qualquer pessoa. Porque tem muitas pessoas que são banidas de comprar álcool, você não pode comprar álcool. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existem casos muito, muito ruins mesmo, assim, sabe? E eu posso dar um exemplo, assim, se você quiser. Um Por exemplo favor. muito concreto, assim, quando eu estava trabalhando em Alice Springs ainda, né? A gente teve um caso que a gente recebeu uma denúncia de alguém de uma família que falou numa sessão de terapia de que uma menina de 12 anos estava sendo abusada pelo avô dela, sexualmente. E aí a gente recebeu essa denúncia e falou assim, o policial, homem, branco, estava falando, descreditou porque estava vindo de uma sessão de counseling. Eu que faço terapia a metade da minha vida, pensei assim, gente, homem hétero, né, gente? E falei, vamos lá, vamos lá ver isso. Cara, aquela criança só estava esperando alguém perguntar. Eu fico até arrepiada quando eu lembro. A gente chegou na casa onde ela estava, porque eu demorei 5 dias para conseguir achar onde ela estava. Porque ela não estava com a mãe, porque é isso, ela não se sente segura com a mãe e ela se coloca em outros lugares. Ela vai indo de uma casa para a família. A gente demorou 5 dias para achar a menina. Quando eu achei a garota, a gente perguntou para ela vomitou a verdade, assim. E eu falei assim, como é uma coisa criminal, eu não posso receber essa coisa primeiro, tem que vir sempre para a polícia, né? Então eu falei para ela, olha só, o meu trabalho aqui é ter certeza que as crianças estão seguras e estão sendo bem cuidadas pela família. Eu não quero que isso aconteça mais com você e eu quero te ajudar. Mas para eu te ajudar, você precisa ir falar isso com a polícia. Você está disposta? Ela falou, estou disposta. Beleza. Foram 2 horas, as crianças passam, você tem que é uma entrevista com câmera, numa sala fechada com o detetive ou a detetive. O ideal é que seja uma mulher, mas é isso, nem sempre é uma mulher. Por mais que um membro da família possa acompanhar a criança, na sala não pode. Então, isso faz parte da legislação. Ela pediu se eu poderia estar lá com ela. Para eu poder estar lá com ela, eu tive que estar sendo filmada também, para ter certeza que nada, nenhuma expressão na minha cara estava dizendo para aquela menina o que ela tinha que dizer ou não. Para que as palavras estivessem sendo, sabe assim, livre, espontânea vontade dela. Foram 2 horas de entrevista com ela. Daquela história, a gente descobriu uma rede de crianças que estavam sendo abusadas da mesma família, por esse mesmo homem, e essa menina de 12 anos, ela estava sendo abusada desde os 6. Metade da vida dela, ela passou sendo abusada sexualmente por um homem de 60 e poucos anos, que era uma figura paterna, né? Era o avô dela. E a mãe dela sabia. E a mãe dela praticamente vendia ela para esse avô porque ela tinha um problema com álcool, ela era, né, adicta e não tinha dinheiro, né? Muitos deles aqui não trabalham e acabam vivendo de Centerlink. E ele tinha mais dinheiro porque ele ganha royalties do governo. Então, alguns aborígenes, não sei se você sabe, muitas pessoas não sabem, eles ganham royalties do governo de tempos em tempos, que é um dinheiro sobre a terra, sobre a propriedade da terra roubada da Austrália. Então, eles recebem, às vezes, tipo, $20 mil. Recebem muito dinheiro. Então, foi isso. O cara recebia dinheiro e pagava. Ele comprou um carro para ela, ele dava $10 mil na mão dela, ele comprava bebida para ela. E ela estava continuamente bêbada por esse cara, assim, e ela fechava os olhos para o que ele fazia para a filha dela. E aí eu descobri uma rede inteira de crianças que estavam passando pela mesma coisa através do discurso dessas crianças. Algumas não quiseram conversar com a gente, porque aí começou a questão da família, protegendo a família aborígene, eles não estavam querendo acreditar que aquele homem estava fazendo isso, e por causa disso, até o final do meu envolvimento com aquele caso, o cara não tinha conseguido ser preso. Então, o que sobra para mim? Quando a polícia não consegue prender a pessoa, eu tenho que vir com um plano com a família, com o resto da família que eu posso planejar, como que eu posso manter essa criança salva. E eu basicamente tive que... Eu não queria remover aquela menina. Eu falei, eu não vou remover.
eu preciso achar algum familiar que esteja disposto a cuidar e fazer essa criança sair, tirar essa criança dessa situação. E aí eu perguntei pra ela, falei, fulana, quem você quer que cuide de você? Quem que você confia? E aí ela falou, meu pai. Eu falei, cadê o seu pai? Ah, o meu pai mora em tal lugar. É uma comunidade norte, bem longe. Eu falei, qual foi a última vez que você viu o seu pai? Ela falou assim, tem mais de 2 anos. Eu falei, eu pensei assim, gente, mas por quê? Ela me deu só o nome da comunidade. Olha, eu entrei no Google, eu peguei todos os telefones daquela comunidade, eu falei, me dá o nome do teu pai. Eu liguei para todos os telefones daquela comunidade, e o bom é que as comunidades são pequenas. E eu fui falando, olha, eu trabalho da Priscila, eu trabalho do Child Protection, blá, blá, blá. Consegui achar o cara, e eu falei, quando eu consegui falar com ele, eu falei assim, olha, eu tô ligando para falar da sua filha, a sua filha tá sendo abusada pelo avô dela, e ela precisa de alguém que cuide dela. Se você não estiver disposto, eu vou ter que remover ela. Você tá disposto a cuidar da sua filha? Ele, não, claro, com certeza. Eu falei, por que você não tá fazendo isso até agora? Porque, assim, ele falou assim, a última vez que eu fui, eu tentei trazer ela comigo, mas a mãe dela é muito difícil e a mãe dela não deixou. E aí, enfim, várias complexidades, mas eu, assim, consegui achar alguém da família dele que morava em Alice Springs e foi com ela. Pagamos a passagem pra tirar aquela criança. Então, assim, ainda consegui tirar a criança de perto da mãe dela, sabe? Então, assim, pra mim aquilo ali foi uma vitória. Foi uma vitória, não tive que remover, achei um familiar. Mas se não tivesse achado, não são todas as crianças que têm a sorte como ela teve ali, de ter um pai que estava disposto a cuidar dela. Se ela não tivesse, eram 6 anos da vida de uma criança sendo abusada sexualmente. Olha que loucura. Se fosse uma adulta, seria ruim também, Sim, obviamente, mas de criança ainda é um outro nível ainda, né, é um outro de nível. complexidade. Então, isso só para dizer que existem casos muito bizarros que, sim, as crianças precisam ser removidas, infelizmente. Mas são várias, são muitas, assim, existe uma tentativa enorme. E isso não é feito hoje em dia como foi feito, né, na geração da, né, pelo menos aqui, essa é a realidade que eu vivo hoje, eu não posso dizer dos outros estados, né? Mas aqui, a minha realidade hoje, que eu vejo trabalhando, né, eu trabalhei em Alice Springs, eu agora moro em Tennant Creek, que eu me transferi para cá, que é uma comunidade de 3.500 habitantes a 500 quilômetros de Alice Springs, então é mais no meio ainda do deserto. Vejo essa realidade também, esse cuidado de não remover à toa. Até porque, para a gente remover uma criança, a gente precisa fazer com que o juiz concorde também, né, com isso. Então, a realidade que eu vivo hoje é essa, mas é isso, enfim, não posso dizer de outros estados. Nossa, chegou até a estar tensa É. aqui. Mas para dar assim um panorama, assim, por exemplo, eu saí de Alice Springs, eu trabalhava só nesse Child Abuse Task Force, então era só abuso sexual e era só investigação. Quando eu vim para Tennant Creek, eu comecei aqui, como o escritório é muito pequeno, é uma coisa genérica, que é, né, para dar uma aliviada né, no clima, eu tenho outros tipos de casos, então eu não faço só investigação, eu tenho caso que a gente chama de Strengthening Families, então é um caso que a gente trabalha com as famílias que, enfim, estão em risco de ter a criança removida, mas falaram que estão querendo trabalhar com a gente. Então esse é o melhor dos mundos, né? Fortalecer e realmente empoderar essa família para chegar, que é isso que a gente quer, é isso que essas crianças precisam, que a própria família deles saia desse ambiente que eles estão qualquer, para parar de abusar ou negligenciar essa criança. Mas também tem caso de subcare, que são as crianças que já estão na guarda do governo, e a gente tem eu tenho a responsabilidade parental sobre elas. Por exemplo, essa semana, uma tarde do meu trabalho, eu tirei vindo pegar as minhas crianças, que são as crianças que eu tenho essa responsabilidade, e levei elas para tomar um sorvete, depois a gente foi no riacho, e aí eu fui de roupa e tudo, e eu voltei pro escritório toda molhada, eu falei, gente, tô aqui tendo um trauma, que eles falam que a gente tem que ter um meaningful contact com a criança, pelo menos uma vez por mês. Eu falei, gente, mais meaningful que isso não dá pra ser. Voltei toda molhada, tiramos foto. E assim, cara, é triste porque essas crianças só querem amor, sabe? Eles estavam muito felizes que eu levei eles pro riacho e que eu levei pra tomar um sorvete. E eu falei, qual é a próxima coisa que a gente vai fazer? Eles, eu quero ir pra piscina. Falei, beleza, então quando que a gente vai? Eles, amanhã. Falei, gente, amanhã não dá, porque essa aí também eu não faço mais nenhum trabalho. Se eu pudesse, eu só ia fazer isso também. Mas assim, eles, aí marquei pra semana que vem. Então, semana que vem, um dia do meu trabalho, pelo menos metade do dia, eu vou tirar para levar as crianças para piscina. E quantas crianças são? Eu aqui tenho só 2.
Não são muitas aqui, na verdade, que a gente tem, né? O nosso time, eu acho que no escritório todo, nessa região, que é uma região bem grande, ao todo são, acho que no máximo 20 crianças. Então, E os casos que tem, assim, são bem bizarros para elas terem sido removidas, sabe assim? Uhum. Mas, enfim. E como que é feita, então, essa divisão dessas crianças para ficar sob a responsabilidade? É quem pega o caso ou tentam dar uma equilibrada para você não ficar com 5 e outra pessoa com uma, por exemplo? Olha, é muito complexo e depende da região. Por exemplo, agora eu tô, né, como eu falei, gente, eu sou quase uma cigana, mês que vem eu tô me mudando para Darwin. Eu, assim, de 6 em 6 meses eu me mudo para outro lugar. E é sempre na mesma Pelo empresa. menos tá indo pra cidade grande, hein? Tá indo pra Tô indo cidade pra cidade grande. grande, tô precisando de uma cidade grande, ninguém merece. E aí, por exemplo, em Darwin, essa divisão é dividida por casos. Então, eu vou para uma área que só lida com crianças que estão na guarda do governo. Ou seja, todos os meus casos eu vou ter responsabilidade parental. Então, eu vou ter umas 20 crianças para cuidar. Uhum. Mas aqui em Tennant Creek, é dividido por região. Então porque boa parte do meu trabalho aqui eu gasto só viajando, porque o deserto é imenso. Eu cubro uma região, eu não tenho noção, assim, eu queria ter essa informação, mas eu cubro uma região que é muito gigantesca. Tipo, eu cubro basicamente aqui de Tennant Creek até quase Alice Springs de distância, que são 500 quilômetros, e ainda tem de largura. Então, assim, semana que vem eu vou para algumas comunidades. A volta, o meu retorno da última comunidade para cá, são 6 horas de carro, só dirigindo. E assim, 4x4 no meio da terra, indo para comunidades assim, que aí se chove, fecha, porque é de terra. Mas então é dividido por região, assim. Então, eu trabalho tem gente que trabalha na town, né? Não é cidade, no vilarejo, aqui na comunidade. Então só tem casos na comunidade. Eu falei que eu poderia viajar. Então os meus casos são mesclados, na verdade, de gente da cidade e gente que viaja. E aí vai depender onde essa criança está alocada. Tipo, se tem 4 crianças que estão na comunidade X e aquela comunidade é minha, eu vou ter 4 crianças. Então é puxado. E aí você ainda tem outros casos. E conseguir priorizar isso tudo é uma loucura. E o que vai acontecer, então, com os cuidados das suas 2 crianças quando você se mudar? Então, quando eu me mudar, elas vão ser alocadas para outro caseworker, né? E aí o outro caseworker vai, enfim, ter que pegar, provavelmente vai para o mesmo caseworker que estavam com elas antes, né? Mas isso é uma questão que, cara, é muito triste, mas é a realidade real dessas crianças, assim, que aqui a rotatividade de gente é imensa, né? Então, essas crianças que infelizmente já foram removidas das suas famílias e não têm uma pessoa, uma estabilidade, né, na sua vida, também tem que passar por uma rotatividade de caseworker, que cada vez é mais, assim. Outro dia eu fui conversar com uma criança, que era uma investigação até que eu estava fazendo, que a cuidadora dela falou assim, ela tem 11 anos, ela está no cuidado do governo há 4, e ela já teve 11 caseworkers em 4 anos. Então é muito complicado. Nossa, é um número muito grande, né? Comparado ao, em grandes aspas, aí, ao pouco tempo Sim. que ela tá sob o cuidado, 11. E isso, pois é, se deixar eu falo para sempre, né? Mas isso vai de uma questão muito complicada, né? Porque aqui, realmente, morar numa comunidade remota é muito desafiador. Então, isso já é uma questão, assim, eu digo por mim, assim, eu vim pra cá com a intenção de ficar pelo menos 1 ano e eu tô indo embora com menos de 6 meses. Não, para mim, não consegui mesmo. Tem gente no escritório, tem gente que no escritório que tá aqui há 8 anos, que consegue, sabe? Mas é difícil. E quais são os desafios, então, que você acha que você passa por aí? É por você ser mulher, por você, né, no contexto, então, que você tá, por você não ser aborígene, né? Mas também por imigrante, né? Tem desafios com a comunidade aborígene por você ser branca e tem
desafios por você ser imigrante, né, no convívio aí, então, com os australianos. Tem bastante camada aí, né? Tem muitas camadas. Na verdade, assim, eu não sou considerada branca aqui. Na verdade, eu era considerada branca no Brasil. Quando eu cheguei na Austrália, eu vi que eu nunca fui branca. Na verdade, mesmo no Não somos. Brasil, eu me considerava parda, né? Digamos assim. Mas, enfim, a minha mãe é branca, eu acho. Mas, enfim, eu vi que é isso, eu não sou branca. As pessoas falam que eu sou preta. As pessoas olham pra mim e falam, você é preta. Então, na verdade, por mais que eu seja imigrante, eu sinto que eu me conecto melhor com os aborígenes porque eu sou preta para eles, para a Austrália, né? E sou mesmo, assim, e não sou branca mesmo. E existe sim uma questão de ser imigrante para eles, que eu acho super válido, porque bem ou mal é o que eles falam, assim, tipo, eles falam muitas vezes assim, eu acho que eu sofro menos do que algumas pessoas que trabalham comigo que são chineses ou indianos. A gente sofre muito abuso, assim, eles falam assim, volta pra Índia, volta pra não sei o que lá. Eles vinham falando, volta pra Melbourne, eu tenho certeza que você veio de Melbourne. E até para os aborígenes que trabalham com a gente. O cara fala assim, gente, eu sou daqui, eu sou filho de fulano e ciclano, sabe assim? Então, assim, vai ter abuso anyway. Mas eu sinto, assim, que eu tenho eu consigo ter uma proximidade melhor. Eu acho que porque eu sou mulher, olha que loucura. Porque eu sou mulher, eu sou mais bem recebida entre as mulheres, Com sabe? certeza. Entre as crianças, porque no final, quando você fala de abuso de criança, você está falando de várias outras questões. Você está falando de violência doméstica, você está falando de muitas coisas. Então a gente tem muitos clientes mulheres, né? E eu me conecto mais com esses clientes pela questão da raça, e as crianças amam as minhas tatuagens. Eu sou coberta de tatuagens e as crianças amam. Elas vêm e elas perguntam e ficam tocando a minha pele para ver se sai. E isso realmente é um ponto assim de conversa com eles. Mas assim, de desafio da comunidade, eu não diria que tem nada a ver com viver em uma comunidade aborígene. Não tem nada a ver com eles. Eu acho que Tennant Creek se tem uma coisa boa daqui, são as pessoas, sabe? O problema é a falta de acesso, que é o que sofre todo mundo que mora aqui, assim. Uma comunidade de 3.500 pessoas, onde pelo menos 95% da população é aborígene, não existe interesse econômico de fazer investimento aqui, entendeu? Então não existe, sinceramente, não existe opção de coisa para fazer aqui. Existe uma academia, não tem nem ar-condicionado, sendo que aqui faz 40 e poucos graus todos os dias. Eu postei outro dia, no ano passado, eu estava trabalhando, né, entre o Natal e o Réveillon. Teve um dia que eu estava assim, muito cansada, eu fui no posto. O posto é a única loja, ou um posto de gasolina que tem aqui, é a única loja que fica aberta 24 horas. E aí tinha um cartaz dizendo sorry, no coffee, no milk. Então não tinha café, não tinha leite e não tinha pão na cidade. Naquele momento. Eu falei, opa, maravilha, tô adorando realmente morar aqui. Não tinha café. Eu falei, gente, como faz? Como é que faz pra tomar um café? Então, assim, não tem, assim, restaurante, eu acho que tem umas 3 opções, e é isso. Então, assim, para você fazer coisas, não tem opções. E isso, para quem trabalha com um trabalho que é tão difícil mesmo, você precisa ter opções de coisas para você fazer pro seu self-care mesmo, sabe? Eu, pelo menos. Eu acho que existem pessoas diferentes. Algumas pessoas são mais introvertidas, que conseguem, né, tirar a sua própria energia de ficar quietinha em casa e tal. Assim, eu acho que a única coisa que me ajuda mesmo é a meditação, que eu, mesmo na loucura, eu tento fazer antes de dormir, que é o que me coloca, assim, um pouco no lugar, mas é a única coisa que eu faço que é pra dentro. O resto, eu sou uma pessoa extrovertida, eu preciso do contato com o ser humano. Não é à toa que eu tô fazendo esse trabalho. Sabe assim? Eu preciso do contato com o ser humano para me energizar. Eu preciso, assim, nem que seja assim, estar num lugar cheio de gente que eu não conheço ninguém, só para ficar olhando, observando as pessoas andando, assim, na praia, ou vendo as pessoas vindo e voltando. Aqui não existe isso. E isso começou a tirar a minha energia, assim, muito.
E, enfim, fora tudo isso, vem uma outra camada que é a coisa espiritual, eu acho, assim, que existe uma carga espiritual muito pesada nesse trabalho que eu faço, né? Que eu acho que no início, eu não levei muito em consideração, porque eu sou, assim, não é que eu não acreditava, mas eu não era muito conectada com isso. E a minha irmã é muito conectada, assim, minha irmã é muito conectada com esse lado espiritual dela. E ela começou a me falar, quando ela viu que eu não estava bem, ela falou: Priscila, você precisa cobrir o seu umbigo para fazer esse trabalho. Você não pode ir para o trabalho com o seu umbigo. Não é cobrir o umbigo de blusa, óbvio que eu vou. Mas assim, botar um algodão, botar alguma coisa, porque, enfim, ela fala que é o portal da nossa energia, né? Da mulher, né? E eu comecei a botar todos os dias, botar um algodão e um band-aid no meu umbigo. E realmente isso tá fazendo uma diferença. Assim, eu volto menos exaurida para casa. Comprei meus cristais e eu vou com meu quartzinho todo dia para o trabalho. Tenho meus cristais, comecei a fazer banho de ervas, assim, e realmente deu uma ajudada nessa carga emocional. Tipo, remover completamente esse sentimento, né? E esse cansaço não vai porque é a natureza, né, do É, trabalho. Não tem nem como, né? não tem nem como, mas foi o que a minha irmã falou. Ela falou assim, cara, você tá de frente com muitos tentando fazer o bem contra muitas camadas de coisas ruins. Quando a gente lida com essas famílias, principalmente as aborígenes, eles têm muitas coisas ali por trás, né? Desde a era da colonização, assim, de traumas e questões ali que você tem que lidar. E é muito complexo você conseguir lidar com todas essas questões que no final está funilando para vir nesse abuso para a criança. Mas no final você precisa ajudar esses pais. Esses pais precisam de ajuda, eles precisam ser empoderados. Mas para isso você tem que lutar contra todas essas outras camadas e é puxado, pode ser bem difícil. Nossa, bem complicado. Bom, então você já cobriu também que já tem planos né, de ir para Darwin logo mais. Darwin, você acha então que vai ser o seu ponto, não final, mas ali uma reticência, ele vai ficar uma temporada? Ou tem vontade de voltar para o Brasil para morar, ou algum outro país, ou lugar da Austrália? Voltar para Melbourne, quem sabe? São tantas questões também, assim. Eu acho que em Darwin, eu espero que seja um lugar que eu consiga ficar mais, por ser uma cidade grande e por eu amar muito o trabalho que eu faço. Mas, assim, eu acho que com esse trabalho e com essas mudanças eu aprendi a diminuir as minhas expectativas. Diminuir as minhas expectativas. 2, dar um tempo também, sabe? Logo que você se muda, muitas pessoas não levam em consideração o choque cultural que realmente acontece a cada momento que você se muda. Cada nova cidade, cada mudança, você precisa de um tempo. Eu diria aí uns 3 meses para você conseguir se adaptar direito, de fato, àquele lugar. E saber que isso vai demorar. Eu não sei se é o meu ponto final, assim, eu agora tenho questões de visto, né, que eu quero aplicar para minha residência permanente, mas pode acontecer do governo não me aceitar, e para o governo não me aceitar, eu quero já estar preparada para um plano B, né? E o plano B, hoje em dia, meu plano B conta seria com o sponsorship desse estado, do Northern Territory para mim. Então, se eu precisar fazer esse segundo visto, né, que acho que é o 481, algum desses vistos que é regional, eu vou precisar ficar aqui por, acho que são 3 ou 4 anos. E aí, se for essa situação, vai ser em Darwin com certeza. Mas, se eu conseguir a minha residência permanente, a minha vontade é me mudar daqui, assim, do NT em breve. Só porque, assim, o NT é um outro país. É um outro país, sabe? As pessoas que moram em outras regiões da Austrália não têm noção do que é morar aqui. Eu sinto que eu tô de volta no Brasil. Sabe que a gente falou que a Austrália é um Brasil que deu certo? O NT, não. O NT tá muito perto do que o Brasil é, sabe? Então, só que com a estrutura de um governo que pode apoiar essas pessoas ainda. Então, ainda existe uma esperança. Mas, assim, eu fiz 36 anos agora. Um dos meus motivos para vir para cá
era exatamente por conta de uma família, de poder proporcionar uma coisa para meus filhos, que, enfim, não tenho. E se eu continuar, eu acho que foi por isso, outro motivo para ir para Darwin, se eu continuar me escondendo no meio do deserto, as chances de conexão com qualquer outra pessoa são muito menores, né? Então, e eu tenho muitos bons amigos em Melbourne e em Perth, e isso eu vi também que é uma parada que eu preciso, assim, eu sinto muita falta dessa conexão, porque é como se eu tivesse o Brasil aqui. Em Melbourne eu sentia que eu tinha o Brasil aqui comigo, sabe? Porque a gente tem uma comunidade brasileira em Melbourne tão maravilhosa que eu sinceramente sinto que que eu tenho um pequeno Brasil. Em Perth também. Então, assim, para minha vida, para o longo prazo, eu quero estar perto dos meus amigos mais verdadeiros, né? E então eu penso em ou voltar para Melbourne ou ir para Perth. Mas aí vai ser só quando eu tiver o meu visto. Mas eu falo assim, o dia que eu tiver meu visto permanente, porque eu não tenho nem nada, né, gente? Eu não tenho coisa. Eu vou só para lugares que já são mobiliados, eu só tenho minhas roupinhas. Agora eu tenho meu carro. Eu boto a minha roupa no carro e eu vou embora. O dia que eu conseguir meu visto permanente, eu falo, ó, beijo, gente, tô indo. Bom, e os 2 quadrinhos aí atrás que eu também tô E os 2 conseguindo ver. quadrinhos, sim, da Então, para Marielle. quem não consegue, exato. Então, um tá ali que é a Rua Marielle Franco e o de cima talvez é o Marielle Marielle Presente. Presente, sim, que foi uma amiga muito querida que me deu. E eu acho que junto, acho que vem com toda essa que tem por trás dos meus valores. É uma inspiração, assim, para mim, né? De querer fazer a diferença, que foi o que eu falei até no Che Guevara. Nas minhas respostas, assim, eu tinha. Eu só queria fazer a diferença, sabe? Eu só. Porque, assim, foi a mesma coisa que eu pensei. Se eu só tenho uma vida, pra que eu vou gastar a minha vida produzindo um programa de televisão que não diz nada pra ninguém? Sabe assim? Que as pessoas ficavam estressadíssimas gritando comigo. Eu falei assim, gente, ninguém vai morrer, tá? Ninguém vai morrer se isso não acontecer. E eu falei assim, qual é a real urgência? Qual é a real urgência, né? E estar trabalhando hoje em dia com a real urgência do mundo, eu acho, pra mim é muito importante. E por isso que eu acho que a Marielle é uma inspiração pra mim, assim, muito grande, como tantas outras, assim, hoje em dia, né? Você vê, assim, Tainá de Paula, tantas outras que foram eleitas, pelo menos no Rio de Janeiro, e no Brasil, né? Assim, tantas outras Marielles que estão vindo por aí, né? Para representar esses valores que eu acho que eu divido com essas pessoas. As últimas eleições municipais no Brasil, por mais que em certos lugares a gente não teve o resultado que a gente queria, né, e desejava tanto, mas também tivemos outros que foram tão importantes, né? Foi umas eleições assim de muitos primeiros, né, ou primeiras, Sim, né? Então, primeira mulher trans em tal lugar, primeira mulher negra em sim. outro lugar, primeira, então, são as várias sementinhas, né, de legado de Marielle sendo espalhado. E eu acho que se a gente não celebrar essas pequenas vitórias, a gente esquece, a gente fica só pensando no que a gente não atingiu. A gente precisa celebrar as vitórias e as pequenas vitórias, porque senão você sente que você está lutando, lutando, lutando e não chegando a lugar nenhum. E isso pode significar um soldado a menos, sabe assim? Nessa batalha. E a gente não pode, a gente tem que realmente ir pro lado, o que está dando certo? O que está dando certo? Porque tem coisa dando certo. Nossa, que incrível. Priscila, foi um prazer conversar com você. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Mas antes então da gente terminar, vamos para a Lupa Cultural, então, momento de indicação do trabalho feitos ou protagonizado por mulheres. Qualquer coisa que você conseguir pensar. Então, quais seriam as suas indicações? A primeira coisa que me vem à mente logo que eu pensei nisso foi um filme que eu assisti chamado Below Her Mouth, que é um filme canadense, pelo menos é produção canadense, mas foi o primeiro filme produzido integralmente com uma equipe feminina. Todos os membros da equipe eram femininos. E exatamente porque é uma história de uma relação entre duas mulheres e existiam cenas muito íntimas. E a ideia era exatamente fazer com que essas mulheres se sentissem à vontade
para gravar essas cenas e não ter que passar por isso na frente de nenhum homem hétero. Ou não, Branco, de ou classe branco, média. ou não hétero, mas que não tivesse que passar na frente de homem, sabe? E eu achei isso incrível, assim, o filme é incrível e eu achei isso muito incrível, e isso foi um início que começou a ser replicado em vários outros lugares, e eu achei isso muito interessante. Não posso deixar de falar da minha amiga Júlia Harger, né? Que infelizmente eu não consegui ainda fazer uma tatuagem com ela, mas tatuadora Ai, olha, incrível. desculpa te matar de inveja, consegui. Pois é, gente. A última vez que eu fui para Melbourne foi assim, muito em cima da hora, e foram 5 dias. E foi uma correria, mas pelo menos eu consegui passar com ela e a maioria dos dias que eu tava lá, mas enfim, não consegui fazer tatuagem essa vez. Mas é uma tatuadora incrível e é isso, não é só a tatuagem, é toda a vibe de tudo que ela representa também, pra mim, eu acho incrível. Outra pessoa, pra mim, ai gente, eu não vou saber o sobrenome dela, olha que coisa horrorosa, mas o Instagram dela é Hair by Cami. Peraí, eu acho que é Hair by Cami. E que também, infelizmente, eu não consegui cortar o meu cabelo com ela quando eu fui para Melbourne, mas ela é uma cabeleireira incrível, especialmente para quem gosta de cachos. Ela é uma pessoa maravilhosa, incrível e, bom, quem está em Melbourne, eu super recomendo. Eu espero que eu tenha dado o negócio certo. E se não tiver certo, não tem problema, a gente Se não tiver depois site, termina de gravar gente, e a gente vai, arruma e coloca na descrição o Instagram dela certinho. eu vou achar. Vou achar, porque essa mulher é incrível. É Bom, isso, gente. a única indicação que eu tenho, que eu estou numa loucura, quem escutou o último episódio, na verdade nem sei que ordem que vai ser organizados esses episódios aí, mas quem escutou o meu episódio número 9 de mudanças e despedidas, eu nesse momento estou entre mudança, então aquela coisa, eu estou mal consumindo conteúdo algum, né? Então, mais um que me veio à cabeça quando a gente conversava, e por mais que não é necessariamente sobre criança, que é o que você trabalha muito, mas fala muito sobre abuso, e é muito forte. E ainda é interessante esse lance também de ser produção brasileira, é o Bom Dia Verônica na Netflix. Nunca Mexe assisti. muito. Eu espero muito que tenha uma segunda temporada. O primeiro episódio eu estava muito cansada e acabei cochilando e dormi no sofá. E continuou passando, meu marido estava assistindo alguma coisa no celular dele, terminou e ele meio que começou a assistir, né, o que estava passando. No dia seguinte, ele, assim, revoltadíssimo, falando comigo. Que é essas coisas que você assiste, pelo amor de Deus? Que raiva desse cara e tal. Eu, nossa, calma, né? Menos. O que aconteceu? Ele assiste. Sim. E aí assisti o primeiro capítulo, terminou e já emendou logo para o segundo. E a gente tava maratonando, tipo, 3 episódios por noite. Não lembro exatamente quantos episódios tem a primeira temporada, mas assim, infelizmente, E a gente consegue retrata, assistir daqui da Austrália. consegue na Netflix só botar lá Bom Dia Ai, que Verônica, bom. que ele vai mostrar o nome em inglês, que é Good Morning Verônica, né? Então, mas assim, dói assistir, de saber que por mais que é uma ficção, as pessoas ali e tecnicamente, né, a história que eles estão retratando, mas é muito verdade, é muito real. Abuso, tipo violência doméstica e, né, várias outras coisas relacionadas a isso, e como essa Verônica, que é uma policial civil, ela está tentando, bem nesse sentido que você falou, tentando arranjar alguma maneira de salvar e melhorar a vida dessas pessoas, tá ela ali tentando salvar uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica com o marido dela.
bem forte. Não recomendo fazer o que eu fiz, que é assistir à noite antes de dormir. Então, assista ali durante o dia, tenha mais ainda um tempinho para você poder ir digerindo. É muito forte, mas também muito necessário, e principalmente para quem tem, né, homens no seu convívio, coloca eles para assistir também, que Sim, mostra, né, do nosso lado. Infelizmente, a gente já sabe muitas dessas coisas, o que é passar por isso, mas ver um homem é, assistir isso e se indignar também ajuda um pouco, né, a disseminar essa sementinha de tentar acabar com essa escrotidão do homem branco, hétero, cis. sim. Como eu falei, assim, no meu trabalho eu vejo muito isso, muito, mesmo sendo relacionado à criança, né? A gente trabalha muito, enfim, violência doméstica é o que a gente mais lida e infelizmente, é muito real e muito comum. Ai, bom, foi um episódio bem denso, mas muito necessário. Muito obrigada, Priscila, por compartilhar essa parte da Austrália e, né, desse trabalho de assistência social que eu, para ser sincera, não tinha a mínima ideia do, do que envolve. Agradeço também Sim. a Júlia por ter passado o contato, que quando ela já falou, não, eu tenho essa minha amiga que faz esse trabalho, eu já sabia que, de alguma maneira ou outra, eu queria que você aceitasse o convite de vir aqui compartilhar um pouco da sua Sim, história. nossa, com certeza. Não, Então obrigada tá, por muito ter obrigada, me convidado. Uma honra. prazer. E também obrigada a todas que escutaram até aqui. E caso tenham gostado desse e também nos outros episódios, compartilhe com suas amigas, familiares e colegas de trabalho. E se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por Mulheres Podcast. Obrigada e até o próximo episódio.